Fala, Assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma listagem para vocês. Vamos falar aqui de 10 casos modernos de caça às bruxas. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, mais uma listagem para vocês. Dessa vez aqui uma listagem meio tensa, hein? Histórias aqui de arrepiar que você nem acredita que acontecem em pleno século XXI. Quando a gente fala de bruxas, caça às bruxas, a gente lembra lá da Inquisição, né? As pessoas lá sendo mortas nas fogueiras, as mulheres, na maioria das vezes, em fogueiras. Também lembramos do julgamento das bruxas de Salem, por aí vai. Mas e se eu te dizer que acontecem em vários países do planeta aqui, do nosso mundo, pessoas que ainda matam as outras acusando elas de serem bruxas ou feiticeiras. E selecionamos aqui 10 casos modernos mostrando justamente isso, tá? É coisa que vai chocar alguns de vocês, porque a gente não acredita que isso acontece atualmente, mas infelizmente acontece. Então vamos começar essa listagem, vamos começar com um caso lá do México. Em abril de 1998, um homem invadiu a casa de uma mulher chamada Modesta Navarro Nieves e a acusou de ter lançado um feitiço contra ele. Ele estava munido de um pedaço de pau e a atacou, a golpeando várias vezes, levando ela à morte. Naquele momento, eis que chega o marido da mulher na casa e ele, desavisado, também foi brutalmente espancado ali com um pedaço de pau, mas conseguiu sobreviver, tá? O rapaz fugiu da remota localidade montanhosa de Guadalupe del Cobre, no município de Coalcomán de Vázquez Palares, no estado de Michoacán, lá no México. E 11 anos depois, um rapaz que chama Santiago Iríguez Olivares foi finalmente preso. O que aconteceu? Ele acreditou que o assassinato já havia sido esquecido. Então ele, com 78 anos, voltou à pacata localidade lá no oeste do México e foi preso enquanto aguardava numa parada de ônibus. Ele foi levado para a justiça e condenado pelo seu crime. Em nono lugar, vamos falar da caça às bruxas na Gâmbia. Gâmbia, para quem não sabe, é o menor país da África. Ele fica dentro do Senegal, tá? É um país dentro do Senegal. E lá em 2009 aconteceu uma caça às bruxas. O presidente de lá, que é uma pessoa assim não muito equilibrada para muitas pessoas, que gosta de ser chamado de Sua Excelência, o presidente professor Dr. Al-Haji Al-Jamet, ele ordenou que policiais fossem aí executar uma campanha anti-bruxas para erradicar as bruxas e os feiticeiros do mal. Eles foram de aldeia em aldeia atrás das pessoas, foram policiais, as forças armadas, agentes do governo e tudo mais, e muitas vezes eles cercavam aldeias inteiras, então eles faziam as pessoas sair de suas casas, irem para um local secreto, onde eram forçadas a tomar um líquido ali onde tinha diversas ervas. Quem sobrevivesse a esse líquido tinha que confessar que era feiticeiro ou bruxa, senão era espancado, sofria torturas até confessar que era realmente um feiticeiro, uma bruxa. Eles disseram que essa campanha começou depois que uma tia do presidente do país acabou falecendo, e ele disse que ela foi vítima de bruxaria. Como vocês vão ver nessa listagem, vai ser recorrente eu falar aqui de países africanos, tá? E justamente esse tipo de acusação, de uma pessoa ter uma enfermidade, acabar falecendo, eles vão consultar o feiticeiro local ali, e ele diz que a pessoa morreu por causa de uma feitiçaria de tal pessoa. Então a população vai lá e faz ali a justiça com as próprias mãos, principalmente em comunidades rurais de alguns países da África, tá? Em oitavo lugar, vamos falar de um crime que aconteceu lá em Nova York. Era uma noite fria de janeiro de 2014, é inverno lá no hemisfério norte, né, nesse período do ano, e os policiais foram chamados à casa de uma moça chamada Estrela Castaneda. Após chegar lá, encontraram um homem sentado na calçada chamado Carlos Alberto Amarillo, de 44 anos, que estava esperando pacientemente a polícia com uma Bíblia na mão. Aliás, ele mesmo que ligou para a polícia dizendo que tinha matado 2 pessoas. A polícia entrou na casa e encontrou
a estrela ali morta e também a sua filha num cômodo nos fundos. Foram brutalmente mortas a marteladas. A polícia então interrogou o cara e perguntou: por que você matou essas senhoras? E ele disse que elas estavam lançando feitiçaria contra ele, que elas eram bruxas e estavam lançando voodoo contra ele. É claro que quando chegou na frente do juiz, o juiz não quis nem saber dessa alegação e condenou o homem a 2 prisões perpétuas. Em 7º lugar, vamos falar de um caso acontecido na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país islâmico, né, que leva a sério ali as leis do Alcorão. E se você for pego ali com qualquer coisa relacionada à feitiçaria, como por exemplo um livro, uma garrafa com líquidos estranhos ou outra coisa, você é preso e muitas vezes morto, tá? Foi o que aconteceu aqui na província de Qariat. Amina bint Abu Halim foi condenada em 2011 por praticar feitiçaria. As autoridades descobriram garrafas em sua casa cheias de líquidos supostamente usados para fins de feitiçaria. Fontes anônimas relataram que a moça ela estava vendendo esses feitiços e garrafadas. Então ela foi denunciada por alguém de que, a moça lá tá vendendo garrafadas, feitiços, essas coisas, vai lá. E a polícia foi lá e aí disse que o envolvimento com essas poções é punível com a morte e não teve perdão. Apesar da Anistia Internacional pedir clemência para a mulher, ela foi decapitada. Foi a 2ª morte naquele ano no país por decapitação. Aliás, lá na Arábia Saudita, as pessoas acreditam, os clérigos ali, que as bruxas, elas montam em vassouras e voam com a ajuda de gênios, tá? Isso mesmo, tem relatos aí, que nem tem a história de que eles foram atrás de uma mulher, ela estava nua, então eles levaram um choque e falaram: não, vai se vestir. Aí ela fugiu pela janela e aí eles relataram que viram ela voando no céu numa vassoura e que ela é de casa em casa. Aí posteriormente ela foi pega e condenada. Só para você ter uma ideia, em 2009, ali foi criado na Arábia Saudita a Unidade Anti-Bruxaria, que tem como função educar as pessoas sobre a bruxaria e os perigos e as punições também. Tanto é que naquele ano 118 pessoas foram indiciadas depois que fontes anônimas disseram que estavam usando o livro de Alá de maneira depreciativa. Teve um caso também aqui em 2007 do farmacêutico chamado Mustafa Ibrahim, que foi decapitado por praticar magia negra depois que encontraram um Alcorão no banheiro. Em 6º lugar, vamos falar de um caso acontecido na Ucrânia. 2 rapazes, um chamado Sasha e um outro chamado Sergei, foram consultar um badka local, que é uma espécie ali de feiticeiro também, na esperança de remover um feitiço que havia sido feito contra ele. O Sergei dizia que uma mulher de 22 anos, uma ex-namorada, tinha feito um feitiço para ele porque ele não aceitou se casar com ela. Depois do Badka tentar remover aí o feitiço e não conseguir, os 2 homens decidiram dar cabo ao assunto com as próprias mãos. Armados com martelos e facas, invadiram a casa da família na noite do dia 22 de fevereiro de 1997 e atacaram violentamente a Tânia e seus 3 irmãos mais novos, que milagrosamente conseguiram sobreviver a vários golpes de martelo contra sua cabeça. Infelizmente, a mãe da Tânia morreu depois do ataque que pretendia exterminar toda a família. Durante os interrogatórios, os 2 aí disseram para a polícia que a Tânia tinha feito um feitiço que ateou fogo aos olhos deles e fez também ver animais ali, vultos de animais. E olha isso daqui, você acha que acabou? A mulher que levou as marteladas ali, a Tânia, ela foi processada pela esposa do Sasha, o cara que deu as marteladas ali, dizendo que ela mandou um feitiço para ele, aplicou um feitiço nele, que arruinou a sua vida. Em 5º lugar, vamos conhecer uma triste tradição do Benin. Sobrados Benin é mais um país ali da África, tá? E alguns povos ali, algumas aldeias, têm uma tradição um tanto quanto chocante, um infanticídio. Se um bebê nasce com o pé, por exemplo, primeiro, ele é considerado um feiticeiro ou bruxo. Na verdade, ele tem que nascer com a cabeça primeiro e virada para cima. Se ele nasce com a cabeça virada para baixo ou com um braço primeiro, qualquer outra parte do corpo, ele é considerado um bruxo. Então, para erradicar isso daí, as famílias simplesmente abandonam o seu bebê, ou deixam no meio do mato para morrer, ou entregam nas mãos de um consertador, que amarra os pés dos recém-nascidos, dá uma volta ao redor de uma árvore, falando algumas coisas, e depois acaba matando a criança. Olha isso daí.
Se os dentes não nascerem até os 8 meses, ou se nascer dente primeiro na parte superior da mandíbula, do maxilar, né, melhor dizendo, também é morto. São vários ali itens que para esses povos indicam que essa criança vai se tornar um feiticeiro quando criança. Então eles simplesmente as matam. Existe aí hoje organizações que acolhem essas crianças que são deixadas pelas famílias e as dão para adoção. E também eles estão trabalhando aí na construção de hospitais e de tentar fazer um pré-natal, educar ali os povos para isso deixar de acontecer. Mas infelizmente ainda é uma prática muito comum nessa região do planeta. Em quarto lugar, vamos conhecer um caso chocante que aconteceu lá na Zâmbia. Assombrado Zâmbia, mais um país da África. O que aconteceu? Uma senhora de 80 anos foi visitar o neto numa aldeia. Era para ser algo muito feliz, ela vendo o netinho, né? O neto vendo a avó e tudo mais. Só que aconteceu uma tragédia, porque enquanto a idosa estava lá, o neto acabou falecendo. O pai, inconformado, foi atrás de um feiticeiro local que falou que quem fez o feitiço para matar a criança foi a avó. Então ele não teve dúvidas, numa madrugada, ele simplesmente entrou na casa, pegou ali a avó da criança, falou: agora é a sua vez de morrer, sua bruxa. A espancou, botou fogo no seu corpo e matou a pobre senhora. Olha que coisa triste. E você acha que isso não é um caso isolado na Zâmbia? Não, está acontecendo demais. As pessoas estão acusando os idosos de ser bruxa para simplesmente matarem eles e não se ver com a justiça. Por quê? Porque os idosos são um fardo, vamos dizer assim, para carregar ali, eles acreditam, para algumas famílias. Então, uma forma de se livrar dessas pessoas é acusá-las de bruxaria e fazer justiça com a própria mão. Que coisa mais triste, hein, pessoal? Em terceiro lugar, um caso chocante lá de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné fica lá no Oceano Pacífico, né? Você já deve ter ouvido falar da Papua Nova Guiné. E lá estão concentrados 90% dos casos de HIV daquela região do globo. Então você já tem uma ideia de como é esse local. E aconteceu um caso chocante ali quando uma moça grávida foi acusada de ser bruxa. Então as pessoas foram até a casa dela, tiraram ela de sua casa, ela tá grávida, a espancaram, amarraram uma corda numa árvore e a deixaram lá para morrer enforcada. Ela lutou durante horas e conseguiu escapar. E milagrosamente ela e o bebê viveram. Só que a maioria das pessoas não tem tanta chance assim. Cerca de 50 pessoas acusadas de ser bruxas ali foram torturadas e assassinadas na ilha naquele ano que eu tô falando aqui, é o ano de 2008. Crenças tradicionais dominam muitas regiões desse país e os membros das tribos muitas vezes culpam pessoas inocentes por mortes inexplicáveis, que são mais prováveis devido à falta de conhecimento médico. Em 2009, uma outra moça, ela foi acusada ali de ter feito um feitiço nesse país. Ela foi arrancada de sua casa, foi torturada e botaram fogo na pobre moça ali, a matando. Essa não teve tanta sorte. O governo está lutando para ver se isso diminui, mas por enquanto a situação é tensa nesse país aqui, lá do Oceano Pacífico. Segundo lugar, vamos falar da Tanzânia. Tanzânia, mais um país lá da África. Estima-se que cerca de 500, mais de uma por dia, tá? 500 pessoas por ano são mortas nesse país acusadas de bruxaria. E não importa se você é criança, idoso, mulher ou homem, não importa. Se foi acusado, pode aí ser morto. Eles têm preferências por mulheres e albinos. Albinos correm muito perigo aí nesse país, porque eles acreditam que a pele branca dos albinos possui poderes mágicos, usados por bruxos e bruxas para realizar sua feitiçaria maligna. Um triste exemplo foi aqui em fevereiro de 2015, quando o bebê de 1 ano de idade foi terrivelmente mutilado e assassinado devido ao seu albinismo. No mês anterior, 200 aldeões enfurecidos, armados com machados, facões e facas, invadiram a casa de uma moça aqui chamada Jane e a acusaram de praticar bruxaria. Eles atacaram a mulher que tinha 58 anos na frente da família e a mataram. Só no ano de 2014, mais de 1.000 mulheres foram torturadas, apedrejadas, por serem acusadas de ser bruxas na Tanzânia. E muitas vezes a própria família que acusa. Infelizmente a situação lá é tensa, porque o governo confia demais aí nesses tribunais locais aí.
Então ele deixa rolar o que está acontecendo, por isso esse número aqui alarmante de mortos. E para finalizar um caso acontecido lá na Inglaterra, foi em Londres, tá? Era dia de Natal de 2010 e um adolescente de 15 anos chamado Chris foi para Londres visitar sua irmã de 29 anos, que era ali casada com um parceiro, um rapaz chamado Eric, quando algo impensável aconteceu. Ao longo de 24 horas, a jovem de 15 anos, a Chris, foi golpeada, ela sofreu 130 golpes, porque o casal acusou-a de ser uma bruxa. Ela sofreu ferimentos com diversos instrumentos, não precisa entrar em detalhe aqui, depois você vai na biografia, você lê, até que finalmente foi afogada em uma banheira. É claro que eles foram mortos, tá? E aí lá no tribunal, o juiz declarou o seguinte: a crença em bruxaria, por mais genuína que seja, não pode justificar um ataque a outra pessoa, muito menos a morte de um ser humano. O casal pegou 30 e 25 anos de cadeia, vão passar um bom tempo atrás das grades. Para você ter uma ideia, a polícia lá, Scotland Yard, no ano anterior, 2009, estava investigando 83 casos aí de crianças que sofreram na mão de pessoas acusadas aí de serem bruxas, feiticeiras, de ter lançado algum tipo de feitiço. Agora, deixa eu falar outra coisa, vamos esquecer esse assunto aqui, porque eu quero que vocês assistam este vídeo aqui. Fala, assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem ufo-arqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunku, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sasaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres. E muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacometti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível e você pode conferir toda a programação, maiores informações no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia! A viagem para a Bolívia, a primeira viagem ufo-arqueológica do canal Assombrado que estamos realizando. Vai ser lá em novembro, precisamos juntar aí umas 20 pessoas para essa viagem sair do papel. Faz uma visita no site da operadora de turismo Terra Inc, o link está aqui na descrição para obter mais informações e vamos comigo, com a Ana, com a Alcione e com mais uns assombrados, conhecer locais incríveis na Bolívia. Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado, deixa o seu joinha, faz um comentário aí de qual outra listagem você quer ver e até mais. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Matheus. Assombrados.com.br, você não se esquece.